Bom dia, irmãos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Eu queria ler com vocês o texto que a gente vai meditar nessa manhã, no livro de Atos, do capítulo 14, dos versos 1 a 18. Obrigado, Claudinha. Deixa aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: Eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta e também conforta o nosso coração e também nos encoraja a vivermos uma vida na direção do Espírito como igreja. Nos abençoa nesse momento, Pai, e me usa para poder pregar a Tua palavra de forma fiel. Em nome de Jesus. Amém. Ian, coloca para mim a imagem, quero ver se os irmãos conseguem ver, só para a gente se situar, porque agora a gente está chegando ao fim da viagem missionária de Paulo. Agora ele chega ao seu extremo e de lá ele vai regressar à sua cidade de origem. Está dentro do Rolirix mesmo. Enquanto ele abre, irmãos, Paulo agora, ao fim da sua viagem missionária, ele chega até Derbe, e a gente vai analisar ali o mapa e vai entender por onde eles passaram e todo o trajeto que foi pregado nesses últimos 4 domingos, se eu não estiver enganado. Percebam, a gente vai pregar agora, a gente vai expor o texto de Derbe, Listra, e ele vai retornar à sua viagem missionária até Seleucia. Você pode deixar esse mapa aqui por enquanto. Irmãos, muitos aqui já tiveram a oportunidade de discipular algumas pessoas na vida, caminhar do lado de pessoas, sejam seus próprios filhos, sejam algum amigo do trabalho, algum amigo de infância, e adulto, criança, jovem, e vocês já perceberam que é um processo trabalhoso, um processo árduo, um processo difícil, que demanda muito tempo e muito sacrifício, porque a gente vai precisar caminhar com essas pessoas, a gente vai precisar ouvir essas pessoas, a gente vai precisar conhecer um pouco mais dessas pessoas, ter intimidade, produzir bons relacionamentos, para que a gente consiga caminhar com essas pessoas e apontar aquilo que a gente precisa. E essa é uma tarefa que demanda tempo e demanda muito compromisso. E isso é o que nós vamos ver no texto de hoje, porque nós sabemos que hoje em dia não é isso que tem acontecido nos nossos dias. No passado as pessoas se relacionavam, no passado as pessoas tinham intimidade, no passado as pessoas tinham prazer em sentar e ouvir umas às outras. Mas nós temos percebido que nos dias de hoje isso tem acabado.
As pessoas não têm mais tempo para ouvir as outras pessoas. As pessoas não têm mais tempo para ouvir sobre o sofrimento das outras pessoas. E não conseguem ajudar essas pessoas a caminharem na sua vida. Muitas pessoas às vezes estão sofrendo ao nosso redor, mas as pessoas não querem gastar tempo com elas. E essas pessoas se tornam imaturas, essas pessoas se tornam pessoas que perdem a percepção do dia a dia da vida e se tornam pessoas completamente superficiais. E o discipulado pessoal, ele também é uma realidade dentro de nós, não só no nosso meio comum do trabalho, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos cônjuges, mas ele é realidade também dentro da nossa igreja, como cristãos. Nós sabemos que aquele que tem o poder para transformar vidas, irmãos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas para que haja a transformação necessária, é preciso que haja um relacionamento, é preciso que haja tempo, é preciso que haja um cuidado pessoal com cada pessoa, porque é através desse relacionamento e através desse momento que as pessoas ouvem a palavra de Deus, essas pessoas são transformadas pela verdade da palavra. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que vai mudar do dia para a noite. Os nossos filhos mudam, às vezes, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, falando aquilo, a mesma coisa sempre. Às vezes, como patrão, o nosso discipulado com os nossos responsáveis também demanda tempo. E esse é um processo que demanda muito sofrimento, muitas das vezes, porque é uma batalha entre o errado e tentar fazer o certo, o errado e tentar fazer o certo. E nós sofremos, muitas das vezes, nesse caminho. Nós passamos por grande dificuldade. Então, seja como discípulo, ou seja como discipulador, uma pessoa que está liderando alguém, nós precisamos ter compromisso. E é com isso, irmãos, que nós aprendemos a nossa primeira lição, do verso 21 a 22 do texto que nós lemos. O Lucas vai relatar que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus. Então percebam que Lucas relata que Paulo e Barnabé, após chegarem ao extremo de sua viagem, ele volta todo esse trajeto que a gente estava vendo aqui no mapa, pregando a palavra e fortalecendo. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse texto hoje é que a igreja deve pregar a palavra. A igreja precisa discipular e sofrer por amor a Cristo, porque isso faz parte da vida cristã. Quando olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos que a vida dos apóstolos não era nada fácil. No verso 19, voltando um pouquinho o texto, fiquem com suas Bíblias abertas, que eu vou voltar em alguns pontos da história, porque eles fazem sentido no texto que nós estamos expondo hoje. Paulo foi apedrejado em Listra de forma tão violenta que ele foi deixado como morto. Isso aconteceu depois de uma jornada de perseguições que começou lá em cima, em Antioquia da Pisídia. Os judeus que rejeitaram a mensagem do Evangelho foram atrás deles em Listra. Lá, aquelas pessoas que estavam adorando Paulo e Barnabé como deuses foram manipuladas a espancarem Paulo até a morte. O apóstolo foi colocado para fora da cidade como se ele tivesse morto. As pessoas que antes estavam adorando o apóstolo foram manipuladas por outras pessoas com má intenção, e o apóstolo foi apedrejado a ponto de ser considerado como morto. Alguns estudiosos, irmãos, entendem que Paulo chegou de fato a morrer e foi ressuscitado milagrosamente por Deus. Seja como for, o texto mostra que é quando os discípulos se reuniram ao redor dele que ele se levantou e voltou para a cidade. Paulo estava sendo considerado como morto. Ele se levantou e voltou para Listra. Ele foi continuar a tarefa
de fazer discípulos, de cuidar do coração de pessoas, mesmo após ter sido apedrejado e considerado como morto. Por quê, irmãos? Que Paulo, mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade, voltou para onde ele havia saído. Porque Paulo tinha certeza da sua missão. Paulo entendia que Deus ainda tinha planos naquela cidade e que ele era um instrumento escolhido para anunciar o evangelho ali e em todas as outras cidades aonde Paulo havia passado. A sua própria vida, enquanto ele discipulava as pessoas e pregava o evangelho, marcado por esse milagre, já era um poderoso testemunho. O cara que estava morto, jogado fora da cidade, as pessoas eram levadas para fora da cidade para morrer fora da cidade. E Paulo retorna por um milagre e volta a pregar para aquelas pessoas que havia praticamente matado ele. E ele usa da própria vida, provavelmente, para testemunhar o Deus que estava junto com ele. No verso 21, nós vemos que no dia seguinte eles foram para Derbe. Ele se levantou e continuou pregando em Listra. E no dia seguinte ele desceu para Derbe, para fazer o quê? Continuar pregando a palavra de Deus e discipulando pessoas. O texto é claro: pregaram o evangelho e fizeram muitos discípulos. Irmãos, diante de todas as situações difíceis aqui que Paulo e Barnabé enfrentaram, eles não perderam tempo, eles não perdiam um segundo do seu tempo com o seu sofrimento. Eles sabiam e tinham certeza de que a missão de pregar a palavra de Deus, de encorajar pessoas a viverem pela fé, era muito mais importante do que o seu sofrimento. Cada cidade por onde eles passavam era uma oportunidade para investir na vida das pessoas. Cada momento que eles tinham, eles aproveitavam. Só que discipular pessoas demanda uma coisa muito importante: tempo. O tempo é algo muito importante na vida das pessoas, e principalmente daquelas pessoas que discipulam outras, e daqueles que precisam ser discipulados. Essa primeira viagem missionária de Paulo, ô Ian, coloca de novo para mim, fazendo favor, a imagem, pode deixar ela aqui. Ela demorou aproximadamente de 2 a 3 anos, desde a sua partida do porto de Seleucia até o seu retorno, de onde ele partiu. Eles não se contentavam, irmãos, com conversões rápidas, com pessoas que se simpatizavam com o cristianismo e já partiam para outras cidades. Não, Paulo e Barnabé faziam discípulos para a igreja de Cristo. E como Paulo e Barnabé, irmãos, nós aprendemos que fazer discípulos, olha por todos esses lugares, essa parte preta aqui é o caminho que eles poderiam ter voltado. Mas eles não escolheram voltar pelo caminho mais curto, eles escolheram voltar fortalecendo a fé daquelas igrejas. Por quê? Porque eles precisariam de tempo. Voltar seria muito mais rápido, mas existia algo muito mais importante: fortalecer a fé dos irmãos. Mas voltando para o texto, fazer discípulos exige tempo, coisa que a gente já falou aqui. Por isso que eles permaneciam muito tempo em cada cidade. Paulo e Barnabé não se importavam em pregar a palavra, olhar e ver que as pessoas estavam se simpatizando com o cristianismo e já partiam para outra cidade. Não, Paulo e Barnabé sentavam ao lado dessas pessoas, ensinavam a palavra a essas pessoas, ouviam as suas dúvidas e assim ensinavam essas pessoas. E a partir do tempo, a gente produz uma coisa muito boa: relacionamento íntimo. Porque quando você tem tempo para poder ouvir as pessoas, você cria relacionamento. Você começa a conhecer essas pessoas, você começa a conhecer as dificuldades dessas pessoas durante o dia a dia. E com isso você começa a caminhar junto com essas pessoas. E a partir disso você abre espaço para o ensino maduro, para um ensino saudável, para a pregação da palavra fiel e verdadeira. E a partir disso, irmãos, diante de um tempo precioso, de um relacionamento íntimo e de um ensino maduro, aí vem o resultado, aí vem a consequência. As pessoas começam a ter experiências saudáveis de fé.
O discipulado começa a ser vivido, as pessoas começam a praticar aquilo que elas têm vivido, e elas não apenas ficam no ensino, porque se você tem tempo para ensinar e não tem tempo para caminhar junto dessas pessoas, automaticamente essas pessoas não vão ser instruídas na prática. Isso nos leva a uma distinção muito importante. No tempo de Jesus e hoje, existe dois tipos de pessoas: aqueles que são discípulos e aqueles que são seguidores. Os seguidores, irmãos, são aqueles que se aproximam por curiosidade, aqueles que vão atrás do Evangelho por conta dos interesses e dos milagres e de qualquer benefício que o Evangelho traga a essas pessoas. Eles estavam sempre perto de Jesus e dos apóstolos no contexto do Novo Testamento, mas nem sempre eles estavam comprometidos com a missão. João capítulo 6, verso 66, mostra que quando esses seguidores foram confrontados com palavras mais duras, eles voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus na primeira oportunidade. Agora já os discípulos são aqueles que obedecem. Eles não apenas escutam, mas vivem o que aprendem no seu dia a dia. A palavra discípulo significa aluno, significa aprendiz, alguém que se submete ao mestre para ser moldado por ele, alguém que abandona a sua verdade e se submete a uma verdade concreta e verdadeira e poderosa, alguém que adota um estilo de vida do seu Senhor. Foi isso que Jesus deixou claro para nós, irmãos, em Lucas capítulo 9, versos 26 e 24, 23 e 24. Jesus diz assim que se alguém quer vir após mim, se alguém quiser tornar-se meu discípulo, caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este salvará. Discipulado é renúncia, irmãos. Discipulado é morrer para si mesmo e viver para Cristo. É negar uma vida, é gastar uma vida ajudando outros a fazerem o mesmo. É se envolver no sofrimento das pessoas. É abrir mão do nosso tempo para caminhar do lado dos nossos irmãos. Mas também é um grande privilégio. É um grande privilégio poder participar da vida dos irmãos que estão ao nosso redor. E foi exatamente isso que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Eles estavam replicando o que haviam recebido dos próprios apóstolos. Eles estavam, homens que haviam sido discipulados diretamente por Jesus. Ele investiu tempo com eles, ele ensinou eles, Jesus corrigiu eles, e Jesus viveu experiências com eles. Percebam que é uma sala de aula da vida. O discipulado é uma vida em conjunto e em comunidade, e aquele que tem mais experiência discipula aquele que não tem tanta experiência, e depois aquele se torna maduro e ele começa a discipular outro. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Aqueles que hoje conhecemos como apóstolos, antes eles foram discípulos de Jesus, eles aprenderam aos pés do mestre. E é para isso que nós estamos sendo chamados hoje, irmãos, como cristãos, como parte da missão da igreja de Jesus, para refletir sobre o que temos vivido e como temos usado o nosso tempo e os nossos dias aqui nessa terra. Será que nós estamos abrindo mão das coisas que têm tomado o nosso tempo para sermos discípulos, ou para pregarmos a palavra de Deus a quem precisa? Será que temos investido o nosso tempo no cuidado do coração de pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos tempo para parar e ouvir aquele irmão que às vezes vem chorar por causa de uma dor? Às vezes nós estamos com tanta correria na vida que nós não deixamos nem a pessoa falar. A pessoa não tem condição nem de se expressar porque nós não temos tempo para poder nos relacionar com as pessoas. Pessoas que muitas das vezes estão com as vidas destruídas, pessoas que estão precisando da graça salvadora de Jesus, que só existe por meio dele, o Filho de Deus que morreu na cruz para elas. Nós não conseguimos ter tempo de qualidade para ouvir essas pessoas. A verdade, irmãos, é que todos nós precisamos tomar uma decisão todos os dias da nossa vida. Nós vamos ser apenas seguidores, aqueles que vão atrás da mensagem da cruz por conta dos benefícios que elas têm,
ou nós vamos ser discípulos, ou nós vamos agarrar essa missão e vamos fazer assim como Paulo e Barnabé fez. Não importa o que aconteça, nós vamos ter tempo para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos ter tempo para pregar a palavra de Deus às pessoas. Deus está nos chamando a isso, porque os seguidores, irmãos, são aqueles que apenas andavam com a multidão, são apenas aqueles que estavam no meio da igreja, como Lucas falou. Estar no meio não significa que aquilo te transformou por dentro. Você pode estar no meio de tanta multidão. Olha para trás no verso 19, aquela multidão que adorava Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Após chegar a outra multidão, eles foram completamente corrompidos e levados a apedrejar Paulo até a morte. A transformação precisa acontecer dentro do nosso coração e ela precisa ser repassada a outras pessoas. Mas os discípulos, irmãos, eles são diferentes. Eles ouvem, eles aprendem, eles obedecem e eles vivem todos os dias aquilo que eles aprenderam da parte de Deus. Eles se sentam aos pés do Mestre, eles renunciam a si mesmo e se dispõem a seguir Jesus todos os dias de sua vida. Mesmo que isso custe tempo, esforço, lágrimas e dor, porque a caminhada de Jesus até a cruz para nos dar a salvação foi sofrimento, custou um tempo que foi a própria vida dele aqui nessa terra, custou lágrimas e custou dor, e Jesus não mediu esforços para cuidar do seu povo e para morrer na cruz e nos dar a salvação. E como nós temos vivido a nossa vida? Porque ser discípulos, irmãos de Cristo, precisa estar disposto a ouvir as pessoas com atenção, a aprender com humildade, depender de Deus, a dividir a vida com quem nos discipula todos os dias, receber um ensino sólido. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a mensagem do Evangelho, a ouvir estudos bíblicos que às vezes são densos, mas são aquilo que é verdade, aquilo que nos nutre. Porque muitas das vezes aquilo que é muito fácil de se ouvir, nem sempre vem com a mensagem sólida e íntegra da Bíblia. E também, irmãos, nós precisamos estar dispostos a adquirir experiências de fé. Nós como cristãos, nós precisamos buscar experiências de fé saudáveis dentro da nossa comunidade durante o discipulado. A vida cristã não é fácil, irmãos. Mas quando somos discipulados, nós somos nutridos com uma doutrina saudável, como aconteceu lá atrás em Chipre com aquele líder romano que recebeu a palavra saudável do Evangelho. Nós temos o apoio de alguém que investe e também nós somos aquelas pessoas que dão o tempo para ouvir a doutrina saudável. Nós aprendemos a caminhar pela fé e temos com quem contar nos momentos difíceis. E à medida que amadurecemos, nós também somos tornados instrumentos para caminhar e discipular a vida de outras pessoas. A caminhada do discipulado é contínua, irmãos. Nós recebemos e depois compartilhamos. E à medida que nós estamos maduros, nós compartilhamos com os outros irmãos. E assim, sempre dentro da igreja de Cristo vai haver um discipulado e aquele que discipula. E assim sucessivamente. A nossa missão é essa, cuidar uns dos outros. Nós somos discípulos de Jesus, irmãos. E Ele nos deixou seu exemplo. Ele caminhou, Ele dividiu experiências e Ele formou discípulos. Por isso, assim como Paulo, nós também somos chamados, irmãos, a investir tempo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Veja que, mesmo eles podendo voltar aqui, a viagem de Paulo poderia ter durado em torno de 30% a 50% do tempo da volta menor. Paulo e Barnabé poderiam ter voltado muito mais rápido para Antioquia, mas eles preferiram voltar em todas as igrejas, gastar mais do seu tempo para fortalecer a fé daqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. Uma viagem que poderia ter sido muito simples, se tornou em uma viagem muito mais longa, porque ali não importava o tempo, ali importava cuidar do coração das pessoas que estavam ao nosso redor. Paulo fortaleceu a fé deles, Paulo encorajou eles a permanecerem firmes na fé, apesar das tribulações. E por que tanta tribulação, irmãos? Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que a tribulação ela vem para nós porque nós às vezes estamos em pecado, às vezes estamos fazendo alguma coisa errada, ou porque talvez a nossa vida não está de acordo com aquilo que Deus exige. Mas o caminho do discipulado é estreito. Aquele que se transforma, aquele que se dispõe
a caminhar e a ser transformado no caminho do discipulado, eles passam por tribulações, eles passam por sofrimento e dificuldade. Paulo e Barnabé sabiam muito bem disso, irmãos, porque ao voltar pela cidade onde eles haviam passado, eles também foram rever os irmãos, eles também voltaram fortalecendo a fé. E o que eles disseram para os irmãos da igreja, para os discípulos que eles haviam formado? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo não estava falando ali de algo teórico, irmãos. Paulo não estava falando de uma metáfora. Ele provavelmente estava com hematomas no seu corpo por ter sido apedrejado e considerado como morto. Provavelmente Paulo ainda estava machucado. Provavelmente Paulo ainda estava com a sua alma marcada pela dor da vida de servir a Cristo. E mesmo assim, ele se levantou, ele foi pregar a palavra de Deus e ele foi fortalecer a vida dos irmãos que precisavam ouvir aquela mensagem de renovo. Você consegue imaginar isso, irmãos? Um homem machucado, talvez mancando, com hematomas e provavelmente com algumas feridas no corpo, voltando ao mesmo lugar aonde quase perdeu a vida. E por que Paulo e Barnabé fizeram isso? Porque eles sabiam que o sofrimento fazia parte da caminhada cristã. Eles sabiam que valeria a pena passar por tudo isso. Paulo estava mostrando para a gente, irmãos, com a própria vida, que quem ama Cristo vai sofrer por causa dele. Que quem prega a verdade vai ser rejeitado. Que quem decide ser discípulo desse mestre vai enfrentar tribulações na sua vida. E aqui, irmãos, está uma verdade inegociável para a nossa vida e para os nossos dias. Todos nós, como discípulos, passaremos por tribulações diversas e de várias maneiras possíveis. Talvez você esteja passando por uma agora. Talvez você esteja cansado pelos problemas, talvez você esteja frustrado porque seus planos não deram certo, talvez você esteja ferido porque a vida tem sido dura com você. E talvez você esteja pensando em parar pelo caminho. Mas em nome de Jesus, irmãos, por aquele que morreu na cruz e venceu por nós, não pare. Continue caminhando e crendo naquele que venceu por nós. Assim como Paulo, irmãos, eu encorajo vocês a permanecerem firmes na fé. Cristo está lutando no nosso lado. Cristo está caminhando conosco todos os dias. E Ele é a nossa única fonte de fé e alegria. E quando nós estamos firmes na fé, nós também precisamos passar isso para os nossos irmãos que talvez não estão. Não pare. As tribulações não são um sinal de que Deus te abandonou, meu irmão. As tribulações não são um sinal de que é o fim para a tua vida. Na verdade, muitas das vezes, elas são justamente o jeito que Deus está usando para te formar discípulo dEle, para te moldar, para te amadurecer, para te fazer depender somente dEle. Lucas orou aqui na oração de confissão de pecados que muitas das vezes os nossos corações estão adorando outras coisas. E muitas das vezes as tribulações são para nos mostrar que nós precisamos adorar somente a Jesus. Nós precisamos ter somente Deus como fonte e suficiência de nossa vida, porque o nosso coração produz ídolos. E é através do nosso sofrimento que Deus nos faz depender somente dEle. Nós não somos salvos pelo sofrimento, irmãos. O sofrimento não nos faz chegar ao céu. Nós não precisamos chicotear nossas costas por conta dos nossos pecados. Nós não precisamos sentar no milho. Nós não precisamos repetir orações. Não. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus. Mas por meio das lutas é que a nossa fé é aprovada. É por meio das lutas que Deus nos aproxima de nós e nos faz verdadeiros discípulos dEle. Os eleitos do Pai são provados e serão aprovados até o fim. E assim vai seguir, irmãos, porque Deus nos molda segundo a sua vontade. E Ele vai fazer isso todos os dias na nossa vida. Portanto, irmãos, não se assuste quando a tribulação ou a dor chegar na tua vida. E se tudo estiver quieto, peça a Deus misericórdia, para que Ele te ajude para quando a tribulação chegar. Não desanime quando você for rejeitado, ou quando parecer que tudo está dando errado. Lembre-se sempre, nós somos discípulos de Jesus. Ele também sofreu por nós.
mas ele venceu, e nós venceremos quando ele voltar para nos buscar. Mas o texto não termina por aqui, irmãos. Paulo e Barnabé não estavam apenas preocupados em consolar o coração dos feridos ou animar os cansados. Ele sabia que mais do que fortalecer a fé daqueles irmãos, mais do que encorajá-los e fazer discípulos, era necessário garantir que as igrejas tivessem uma estrutura sólida e saudável. Por isso eles deram um passo essencial, organizaram as igrejas locais aonde eles haviam feito discípulos. Líderes maduros, líderes responsáveis por guiar e ensinar a igreja, cuidar do povo de Deus em cada cidade. E nós vemos isso no verso 23, e nós aprendemos no verso 23 uma segunda lição, que a igreja, a liderança da igreja deve ser estabelecida com critérios espirituais e com temor diante de Deus. O texto fala assim: Paulo e Barnabé designaram-lhe líderes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e Barnabé aqui então, irmãos, após encorajar os irmãos a fortalecê-los na fé, lembra aquele tempo que eles haviam passado discipulando aqueles irmãos? Eles não escolheram líderes com base no carisma, eles não escolheram líderes com base nas suas habilidades naturais. Eles buscaram homens espirituais e maduros na fé, com caráter aprovado, com vida piedosa e com comprometimento com a palavra de Deus. E tudo isso foi feito, irmãos, debaixo do jejum e debaixo da oração, com profunda dependência de Deus. A palavra aqui, presbítero, no grego, ela indica alguém mais experiente, maduro na fé, que tem autoridade para cuidar, ensinar e proteger as ovelhas de Cristo. Eles são pastores locais, como o nosso pastor Lucas, como os outros pastores da nossa cidade, responsáveis por alimentar o rebanho com a verdade do Evangelho, por corrigir em amor, por zelar pela saúde espiritual da comunidade de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que a igreja de Cristo não é apenas um ajuntamento de pessoas, aonde se faz de qualquer jeito, aonde qualquer pessoa dirige e governa, não. A igreja de Cristo é uma família com estrutura, com liderança e com responsabilidade. E essa liderança precisa ser formada com muito cuidado, com oração, discernimento, pois ela será responsável por guiar as outras pessoas no caminho da fé. O verbo aqui usado no grego para nomear, ele também pode ser traduzido como eleger ou designar por orientação, como nós fazemos aqui na nossa igreja. Algumas igrejas apontam e elegem os seus pastores. Outras igrejas, o conselho presbiteral analisa essas pessoas, coloca essas pessoas por um período de teste e apontam essas pessoas a vocês, e vocês enxergam as características que nós vamos ver aqui mais para frente, e assim essas pessoas são nomeadas. E esse verbo eleger significa isso. Ele pode significar a eleição e também um apontamento para essa eleição, o que sugere que Paulo e Barnabé guiaram as igrejas a reconhecerem sobre a direção de Deus aqueles que já demonstravam sinais de liderança e tinham maturidade espiritual no meio daqueles discípulos que ele havia formado, daqueles que já haviam sido passado um tempo com eles. Assim como a igreja de Antioquia fez, que separou Paulo e Barnabé para a missão. Nós vimos isso em Atos 13. Lembra quando Paulo e Barnabé saíram para a missão? Eles separaram Paulo e Barnabé, oraram por eles, impuseram-lhes as mãos e enviaram. Da mesma forma acontece com a liderança da igreja. Assim, as igrejas do Novo Testamento, elas mantiveram o mesmo princípio herdado do judaísmo. Assim como os anciãos lideravam o povo no Antigo Testamento, sempre tinha um líder no Antigo Testamento. Os chefes das sinagogas guiavam as comunidades judaicas, os presbíteros, os pastores, os bispos, eles passaram a ser os líderes da igreja cristã, da igreja primitiva. A estrutura foi adaptada, mas o princípio de liderança pastoral permaneceu o mesmo. Elas só foram se atualizando conforme o tempo passava. Mas quais eram os critérios, irmãos,
como Paulo e Barnabé escolheram esses líderes para guiar a sua igreja. Isso é importante vocês entenderem, terem isso de forma clara, para vocês discernirem, durante os processos que vão haver durante a caminhada da nossa igreja, líderes segundo o coração de Deus, líderes maduros. Mais tarde, o próprio Paulo, depois, graças a Deus, ele expressa como que ele escolheu esses líderes na Galácia. Ele escreve a carta para Timóteo e Tito, seus colaboradores do ministério. Timóteo, por exemplo, é fruto de um discipulado. No mapa, Paulo passou por Listra. A família de Timóteo era de Listra. Provavelmente Timóteo ainda era um menino quando Paulo passou formando aquelas igrejas. E o discipulado daqueles líderes maduros também discipulou Timóteo, que depois, a gente vê em Atos 16, que diz assim: chegou a Derbe e Listra, quando Paulo voltou para ver as igrejas, e eis que ali estava um discípulo chamado Timóteo. Timóteo já era um discípulo, e lá na frente ele se torna um pastor saudável de uma igreja. E Paulo escreve a ele como deveria ser a escolha dos líderes da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7, e Tito, capítulo 1, de versos 5 a 9, eu não vou ler para tomar o nosso tempo, mas eu vou descrever a lista de todos os critérios e qualidades essenciais para um presbítero. Aqui nesses dois textos a gente vê bispo, que significa episcopo. A palavra descreve uma pessoa que exerce a atividade pastoral. Os critérios são os seguintes: caráter. Eles devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, sensatos, eles devem ser equilibrados, eles devem ser respeitáveis, não dado ao vinho, não violento, mas gentis e pacíficos, no caráter, na vida familiar. Eles precisam governar bem a sua casa, ter filhos obedientes, pois o texto fala: se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eles precisam ter habilidades e intimidade espiritual com Deus. Eles devem ser aptos para ensinar, eles devem ser firmes na palavra, eles devem ser capazes de exortar e corrigir com amor e sabedoria. Eles precisam ter boa reputação, precisam ter um bom testemunho, mesmo entre os de fora da igreja, para que não caiam em descrédito. Eles não devem ser recém-convertidos, para que não se tornem orgulhosos, soberbos e vulneráveis à queda. Então esses são os critérios. Depois leiam em casa os dois textos, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito, de capítulo 1, de 5 a 9. Essa liderança, irmãos, esse tipo de liderança, ele foi tão importante, que em Atos capítulo 15, especificamente verso 6, nós veremos provavelmente semana que vem, se não começar a outra série, os apóstolos e os presbíteros com todas essas características, eles se reuniram para o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, um dos momentos mais importantes da igreja para tratar de decisões cruciais sobre o avanço da igreja. Isso mostra como Deus sempre usou seus líderes de comunidades locais, cheios do Espírito Santo, da palavra e da oração, para guiar o povo de Deus com sabedoria e firmeza. E isso precisa acontecer nos nossos dias hoje. Os critérios precisam ser colocados à prova. Como eu falei, provavelmente durante a jornada de vocês, aqui nessa igreja, vocês avaliarão novos líderes. Avaliem a vida desses líderes com muita cautela e com muito cuidado. Enxerguem todas essas características neles, questionem eles, analisem as suas vidas, irmãos, porque a liderança da igreja separa pessoas que estão sendo discipuladas, mas como Paulo também colocou a família da fé daquelas igrejas para ajudar a escolher, vocês também são chamados a isso. Só que vocês precisam ser cristãos maduros, vocês precisam conhecer, vocês precisam caminhar do lado dessas pessoas. Não basta simplesmente apontar o dedo e nomear um líder. Vocês precisam olhar para a vida deles e saber se eles estão enquadrados nesses critérios.
E eu olho para nós, para a nossa igreja mundial, no dia de hoje, mundial, todas as igrejas da nossa cidade, do nosso estado, do país e do mundo, e nós vemos que nós precisamos de líderes assim. Está cada vez mais difícil encontrar líder que se enquadre nos padrões bíblicos. Nós vemos todo dia várias comunidades sofrendo por líderes que não são íntegros à palavra de Deus, que não vivem uma vida justa, que não têm caráter para estar onde estão. E por outro lado, nós vemos líderes, muitos poucos líderes, que estão cheirando ovelha, que estão cuidando das igrejas, que estão sendo fiéis a Deus. É um contraste muito grande. A igreja não se preocupa mais com aquilo que é colocado na liderança. As pessoas se preocupam com o movimento, elas são seguidores. Basta ter um cântico bonito, uma pessoa que fala bem, não importa se essa pessoa fala coisas que nem sempre são fiéis à palavra de Deus, não importa se a vida desse irmão é mais ou menos correta, não importa se ele lida mais ou menos bem com seus negócios, não, essas pessoas simplesmente colocam esses líderes lá, e outras muitas das vezes nem têm opção de participar, os líderes simplesmente são colocados lá de forma autoritária, e aí, irmãos, o sofrimento começa. Porque depois que esses líderes são colocados, a coisa mais difícil que existe é tirar essas pessoas de lá. É um constrangimento completamente terrível, porque essas pessoas já estão naquele lugar, essas pessoas já têm aquela designação. E aí, irmãos, essas pessoas vão sofrer porque elas vão estar com lideranças que não estão nos padrões bíblicos. Ele vai sofrer porque ele vai tentar forçar a viver uma coisa que ele não é, ele vai tentar transparecer algo que não é, e ele vai criar uma casca que é completamente falsa para atender a necessidade das igrejas. Então, irmãos, escolher líderes não é uma tarefa humana, não é como escolher uma roupa, não é como procurar um amigo ou uma personalidade que se enquadra ao meu padrão físico e moral, não, é os padrões de Deus. Isso exige tempo. Vocês precisam testar essas pessoas. Vocês precisam jejuar, vocês precisam orar, caminhar do lado dessas pessoas, e vocês precisam ouvir a voz de Deus. Porque depois que nomeia esses líderes, a coisa mais difícil que tem é tirá-los do lugar que eles estão. Então, se em nossa comunidade nós temos líderes, irmãos, que amam a Deus, que cuidam do seu rebanho de forma fiel, nós, como igreja, todos nós temos o dever de apoiá-los, nós temos o dever de caminhar do lado deles, de fortalecer a fé deles, de encorajá-los a permanecerem firmes, orando por eles, honrando eles, participando das comunidades, caminhando junto deles, a vida do Beto, a vida do Lucas, estando do lado deles, orando por eles, ouvindo as suas necessidades. A gente não precisa honrar eles de forma idólatra, não. A gente precisa honrar tendo tempo para ouvi-los, tendo tempo para caminhar, tendo tempo para orar por eles. Nós precisamos fazer isso com bons líderes, irmãos, porque os líderes ruins, eles destroem a nossa vida espiritual, mas os líderes bons, os líderes tementes a Deus, eles nos fazem caminhar para mais perto de Jesus. Hebreus fala, irmãos, que os líderes, eles cuidam da igreja de Cristo, como devem prestar contas da alma dessas pessoas. O verdadeiro pastor, irmãos, a característica do verdadeiro pastor é cuidar da igreja de Cristo, sabendo que ela não é dele, sabendo que ela é de Jesus, e que eles vão prestar conta da vida de cada um de vocês, do cuidado e do pastoreio delas. O líder deve cuidar de seus corações. O líder deve ir sempre aos pés da cruz, ele deve sempre lembrar que a missão é de Cristo, ele precisa cuidar do rebanho, ele precisa depender somente de Jesus. Que nós possamos nos comprometer, irmãos, a orar semanalmente pela liderança da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, que nós possamos apresentá-los diante de Deus, para que eles permaneçam fiéis e humildes e dependam sempre da graça de Deus e não dos seus próprios esforços. Como comunidade, nós vamos apoiar a nossa liderança, orando, jejuando e cuidando deles segundo os critérios bíblicos, confiando que Deus, no seu tempo, vai levantar pessoas
para cuidar de nós durante o tempo e conforme a história das igrejas e da nossa igreja for caminhando. Mas nós aprendemos uma terceira e última lição, irmãos. A missão, quando ela vem do coração de Deus, ela traz resultados palpáveis. A missão, quando o Espírito de Deus lidera ela e pessoas tementes a Deus fazem e caminham em temor a Deus, a missão, quando vem do coração de Deus, ela traz resultados palpáveis, e por trazer, e traz missionários fiéis a palavras, e uma missão sempre tem uma igreja à espera desses missionários. Uma igreja que envia missionários, sempre espera esses missionários saudáveis. No verso 24 a 28, nós lemos que, passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram até Atalia. Navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que o Senhor Deus, tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Esse ficar muito tempo com os discípulos, e ficar muito tempo com as igrejas, significa que os missionários voltaram, e eles passaram vários dias sentados. Imagine Paulo e Barnabé sentados ao redor de uma mesa, contando tudo o que havia acontecido. Paulo e Barnabé, eles retornaram para a Síria e reuniram a igreja para contar tudo o que Deus fez por meio deles, especialmente como Deus havia aberto as portas da fé aos gentios. Paulo não apenas plantava igrejas, ele voltava para a sua igreja local. Paulo cuidava da sua igreja local também. Paulo também fortalecia a fé daqueles irmãos com as suas experiências durante o seu tempo na sua viagem missionária. O relatório de Antioquia não era sobre a personalidade e a performance de Paulo e Barnabé. Era sobre Deus, o autor da missão e o que Deus havia feito. E que impacto teve na vida daquela igreja? A igreja foi renovada, celebrando como Deus abriu a porta da fé aos gentios, antes excluídos, agora eles faziam parte e eram filhos de Deus. Irmãos, percebam o quanto o discipulado e as experiências trazem uma vida para a igreja, trazem vida para as pessoas que participam da obra de Cristo, trazem vida e renovo espiritual para as pessoas. E era isso que estava acontecendo, porque essa Antioquia que a gente vê, ela vira uma base sólida para as outras viagens missionárias de Paulo. Paulo prega praticamente para o sul da Europa inteira, partindo sempre da igreja da Antioquia da Síria. Os irmãos ali, eles ficavam tão felizes de viver as experiências espirituais na vida missionária deles, que eles decidiram e se disporam a caminhar com Paulo até o fim da sua jornada. Enquanto Paulo foi decapitado, a igreja que caminhava com ele era a igreja de Antioquia da Síria. E aqui, irmãos, na nossa igreja, nós temos a família de um missionário. Temos seus filhos. Eles estão lá no interior pregando a palavra de Deus. Eles estão afastados, assim como Paulo e Barnabé ficaram. Eles pregaram a palavra e estão pregando a palavra, assim como Paulo e Barnabé fizeram. Provavelmente, como nós vimos ontem, que eles estão cansados. Provavelmente Paulo e Barnabé ficaram cansados. Falta de recurso, oposição à cultura, porque chegaram a uma cultura diferente e pregar a palavra de Deus a pessoas diferentes, levanta oposição por si só. E pregar do evangelho sempre vai levantar opositores, porque a mensagem do evangelho confronta todos os deuses terrenos e os deuses do nosso coração. E muitas das vezes, irmãos, eles estão passando por problemas com doenças e o cansaço, como eles escreveram ontem na mensagem. Mas Deus tem agido no meio deles. Famílias íntegras se converteram. Uma igreja pequena foi formada.
e as vidas foram transformadas. Pessoas estão sendo discipuladas lá, irmãos, e provavelmente líderes maduros serão designados naquela igreja. Percebam como a vida dos apóstolos é replicada nos dias de hoje. Não existe nada extraordinário, é a vida pequena de comunidade, discipulado, de pessoas que se dispõem a ter tempo para pegar a palavra de Deus. Quando Levi e Priscila voltam para cá, eles contam tudo no culto, ou nas reuniões, ou quando nós paramos para ouvi-los, nós choramos de alegria. Por quê? Porque ouvir o que Deus tem feito em pessoas comuns como nós, reacende a nossa fé, nos enche de ânimo, nos dá alegria. Da mesma forma que a igreja de Antioquia da Síria foi renovada, nós também somos renovados com as experiências espirituais vividas pelos nossos missionários lá no campo. E é como se o Espírito Santo de Deus soprasse vida nova para a igreja, porque quando eles vêm aqui, nós ficamos alegres, porque eles contam as suas experiências, e às vezes, irmãos, nós ficamos acomodados, vindo todo o culto domingo, na reunião de oração, e às vezes as nossas experiências com Deus não são tão extraordinárias, quanto é para eles, e eles sentam com a gente, eles contam o que eles têm vivido, e o nosso coração se alegra. É como se o Espírito Santo de Deus soprasse num dia quente, um vento gelado dentro dos nossos corações. A gente sente a diferença e nós somos renovados. Irmãos, qual foi a última vez que você parou para ouvir um testemunho do que Deus tem feito na vida das pessoas? Qual foi a última vez que você fez como a igreja de Antioquia da Síria? Recebeu com alegria o que estava acontecendo na vida do irmão que está do seu lado, na vida das pessoas que estão sendo missionárias. Talvez você pense que missão é coisa do pastor, missão é coisa do missionário, missão é coisa da igreja como organização, mas todos nós somos chamados a participar da missão, seja pregando na esquina, seja servindo na nossa igreja local, orando por quem está no campo, ouvindo relatos como o do Levi e da Priscila quando eles vêm aqui. Nós nos tornamos participantes da obra do reino de Deus, irmãos. Nós começamos a testemunhar do que Deus tem feito e nos lembra que Ele está vivo, presente, agindo ao nosso redor e na nossa vida. Além disso, a comunhão que Paulo e Barnabé tiveram em Antioquia, na volta em permanecer bastante tempo fazendo os discípulos, nos ensina algo fundamental. A missão, ela não é algo solitário. Ninguém faz missão sozinho. Ela acontece em comunidade e exige tempo, convivência partilhada. E é nessa caminhada conjunta que nós somos fortalecidos. Então, irmãos, olhem para o seu lado, vejam o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Olhe para o seu irmão, passe tempo com ele. Talvez nós não vamos ter uma igreja da Síria para poder voltar e contar as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, mas talvez nós podemos fortalecer a fé do nosso irmão que está do nosso lado. Talvez nós podemos enriquecer a vida espiritual do nosso irmão, contando as experiências de fé que nós temos vivido na nossa vida. A missão é de Cristo, irmãos, e nós somos chamados a vivê-la todos os dias, com todo o nosso coração. Pregar a palavra, mesmo sofrendo. Assim como Paulo, quase morto, se levantou e voltou a pregar a palavra, nós somos chamados a isso. Enquanto caminhamos sofrendo, enquanto caminhamos cansados, enquanto caminhamos às vezes sem entender o que Deus está fazendo, Deus está nos moldando à imagem de seu Filho. Deus está nos transformando e nos santificando para parecer com Ele. Acima de tudo, irmãos, esse texto exposto hoje nos aponta para Jesus, o verdadeiro dono da obra. Jesus sofreu por nós, irmãos. Ele guia a sua igreja e abre portas que ninguém pode fechar. Eu quero terminar com uma pergunta. O que está te impedindo de ver, viver e discipular as pessoas na missão de Cristo? Por que você não tem tempo para dividir a vida espiritual caminhando do lado do teu irmão? Por que você não tem conseguido ouvir as dificuldades que o seu irmão tem passado? Por que você não tem discernimento para participar da organização da Igreja de Cristo? Por que você não tem sido responsável com o amadurecimento da fé dos seus irmãos?
Nós cuidamos uns dos outros, nós participamos da vida um do outro, nós dividimos experiências uns com os outros. Por que nós não temos tempo? Por que nós não estamos conseguindo ter tempo para poder fazer isso? O que tem tomado o nosso coração? A quem nós temos adorado? Qual tem sido a grande missão da nossa vida? Será o nosso trabalho? Será o dinheiro? Será os nossos filhos? Será o nosso casamento? Será os nossos problemas que ele tem tomado o nosso coração e nós não temos conseguido enxergar que nós temos uma missão muito maior? Nós temos uma dádiva muito maior de participar da obra redentora de Cristo nessa terra. Gaste tempo com o que realmente importa, meus irmãos. Gaste tempo, seja discipulado, discipule alguém. Como cristãos, nós não fomos chamados para caminhar em caminhos fáceis. A porta é estreita, o caminho é cheio de pedras e de espinhos. Mas o caminho do amor é esse, é o caminho que nos edifica. É através do sofrimento que nós somos fortalecidos como igreja. E nós fortalecemos uns aos outros. Como Paulo, que viveu para Cristo acima de tudo, Filipenses fala isso. Ele viveu para Cristo a sua vida acima de tudo. Que nós possamos declarar com convicção a partir de hoje: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que a missão de Cristo, que o sacrifício de Cristo, irmãos, ele seja o centro de nossa vida, da nossa liderança, da nossa igreja local e da igreja mundial espalhada pelo mundo. E que ele seja o centro da nossa missão, até o último dia, enquanto nós vivermos nessa terra. Se isso não for o centro da nossa vida, nós estamos caminhando em caminhos largos, de gramas verdejantes e que não tem custado nada para nós. A obra de Deus do discipulado, a obra do discipulado em que Deus nos coloca e que Deus nos chama, ela é uma obra difícil, ela é uma obra que demanda tempo, sofrimento, mas todos nós estamos chamados. Só que nós temos Jesus, aquele que nos consola todos os dias, aquele que nos alimenta com esperança, porque no passado ele nos garantiu o futuro, e por isso nós nos colocamos à disposição para viver uma vida em missão, discipulando o coração das pessoas. Que nós possamos sair daqui hoje com os nossos corações desta forma. Assim como Paulo, tristes, cansados, sangrando, que nós possamos ajudar os nossos irmãos e sermos fortalecidos por Jesus Cristo, que é aquele que é o dono da missão. Amém? Vamos orar.